Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é Literatura para a Vida. Hoje eu queria falar sobre coerência. Nesta semana que passou, na semana que estou gravando este vídeo, eu recebi uma visita inesperada e incoerente de uma pessoa que estava tentando vender cursos de informática para crianças. O argumento e o discurso dessa pessoa, que quase que invalidou parte do trabalho que eu desenvolvo, foi no sentido de que nossas crianças precisariam fazer aquele curso, porque isso garantiria que elas se tornassem youtubers. E isso gerou uma ansiedade, um estresse com relação às crianças tão grande que um dos meus alunos, que é especial, teve uma crise de ansiedade relacionada a isso. Nós vivemos numa época pós-moderna, numa época da contemporaneidade, porque não vivemos mais na Idade Moderna, em que aparentemente as tecnologias estão prejudicando ao invés de facilitar as nossas vidas. E isso nos traz uma grande necessidade de pautarmos nossas vidas pela coerência. Diante disso, eu precisei pausar a aula, suspender qualquer outra atividade e conversar com os meus alunos a respeito de oferta e procura, deixando claro para eles que nem todo mundo precisaria ter essa profissão e que se todos nós tivéssemos a mesma profissão, não teria campo para público, já que todo mundo seria a mesma coisa. De modo geral, o que me chamou a atenção nesse sentido foi com relação à coerência. Repito, sem coerência você não constrói nada. A coerência nos leva a escolher o que sim, o que não, o que comprar, o que não comprar, o que estudar, o que não estudar, as relações que nós temos, a religião que nós praticamos, a maneira como nos comportamos, aquilo que elegemos para nossas casas. Aqui vocês veem, eu gravo na minha biblioteca, e aqui na minha biblioteca tenho livros, alguns deles estão comigo há muitos anos, e outros estão chegando aos poucos. Com o passar dos anos, eu comecei a perceber que eu preciso comprar menos e comprar com mais seletividade. Não que eu pare de comprar livros, minha lista na Amazon é enorme, está sempre crescendo. Mas eu adiciono ali e vou pensando, refletindo a respeito. Porque se nós não somos coerentes com aquilo em que acreditamos, nós acreditamos em qualquer discurso e o homem de mil instrumentos não toca nenhum direito. Então nós vivemos numa época em que muitas vezes nós adultos deixamos de ser coerentes com aquilo que deveríamos pautar as nossas vidas e principalmente com aquilo que nós escolhermos fazer. Nesse sentido, eu tenho percebido também algumas falas na internet bastante estranhas. Há poucos dias atrás saiu uma discussão sobre uma editora que teria lançado uma campanha no Catarse para publicar um livro. O Catarse, ele hoje em dia é alvo de produções belíssimas, capa dura, marcadura, Ecopeg, sei lá o que, e geralmente custa caríssimo. Nem sempre os livros são de boa qualidade, nem sempre os livros têm boa tradução, nem sempre os livros têm boa revisão. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que essa editora, ela tem condições de publicar o livro desse autor sem financiamento público, digamos assim, porque o Catarse é um financiamento público, né? As pessoas vão contribuindo, tem aqueles mimos. Quando a tag surgiu anos atrás, eu me lembro de uma amiga dizer que ela não estava interessada nos livros, inclusive ela doou alguns para mim, que estão alguns lá em cima. Esse aqui, por exemplo, foi um dos que ela doou para mim, vermelho e negro. E o intuito dela não era ler os livros, era ganhar os mimos. Ela estava interessada nos marcadores, estava interessada nos mimos que viessem, caderninhos, uma série de coisas. Isso se repete muitas vezes na ação do Catarse. Você nem sempre está interessado na obra.
Você está interessado porque é uma obra que vai figurar na sua biblioteca de uma forma bonita. Você está interessado na eco bag, no marcador, sei lá o quê. E a mesma pessoa que teoricamente estava criticando foi a pessoa que falou, olha, mas no fundo, o que importa é que a gente tem eco bag e marcador. Não, não é isso que importa. Com todo respeito a essa pessoa, que é uma pessoa queridíssima, uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, grande leitura, mas o que eu quero dizer é que o marcador não importa tanto assim. O livro é um objeto, o livro é um veículo de comunicação, o livro é um companheiro, então nós precisamos ser coerentes, assim como o meu discurso de coerência com os meus alunos o tempo inteiro. Preciso mostrar para eles que aquilo que eu falo, eu também faço. Eles precisam saber que se eu posso, eles também podem. Eles precisam compreender que uma vida de sucesso, ela inclui desafios, ela inclui renúncias, ela inclui disciplina. E que não, a gente não pode ter tudo e que o mundo não está à nossa disposição. O que é muito característico da sociedade dos dias de hoje. E isso me leva a 2 livros que eu completei nos últimos dias. Entre setembro e outubro, eu percebi que eu estava desacelerando novamente em termos de leitura. Agosto foi um mês bastante complicado, eu estive doente, foi o mês do aniversário do meu pai, foi o primeiro aniversário após a morte dele, foi o primeiro dia dos pais após a morte dele. Ele vai completar 1 ano de falecido no dia 18. E eu percebi que a partir do início de setembro, o período de luto, de dor daquele momento estava passando e que era possível retomar as leituras. Avancei nas disciplinas da faculdade, que eu retornei à graduação de História. E aí, em meados de outubro, eu comecei a perceber que eu estava desacelerando de novo. Não que a leitura tem que ser uma corrida de obstáculos, mas ler é algo que, além de agregar repertório, conhecimento, consolidar ideias, desenvolve uma área do cérebro que não se desenvolveria de outro modo. E ler é essencial para a minha vida. E qual foi o problema? O problema é que eu estava ainda muito presa a fórmulas e a escolhas que eu fiz no final do ano passado. Eu fiz um vídeo no final do ano passado, se eu não me engano, mostrando as 9 leituras que eu gostaria de ler neste ano. E aí, de todas que eu li até agora, apenas uma foi extremamente dolorosa, até doeu o livro. É um livro tristíssimo, A Arca dos Marechais, de Marcos Rey. Um livro terrível em diversos aspectos, quando se percebe que às vezes o ser humano pode ter tudo e escolhe exatamente aquilo que vai destruí-lo e destruir as pessoas ao seu redor. Para quem é adulto, eu até indico o livro para leitura, mas ele é terrível em alguns aspectos. E depois disso, eu comecei a perceber que alguns livros estavam enrijecendo a minha ação. Aqui em cima eu tenho As Aventuras do Sr. Pickwick. Eu gosto de Dickens. No ano passado eu comecei a ler Great Expectations. E antes eu tinha lido David Copperfield. São personagens completamente diferentes dos 2 livros. Eu adoro os coadjuvantes de Grandes Esperanças. Eles são os grandes personagens para mim, mas é um livro muito bom também em termos de reflexão. Mas esse livro, As Aventuras do Sr. Pickwick, mostra exatamente isso. É como se fossem crônicas extremamente satíricas, extremamente escancaradas em termos de crítica à sociedade da época. É como se Dickens estivesse nos fazendo rir o tempo inteiro. Mas a gente não consegue engajamento com o livro, porque toda hora tem uma ação, eles vão se deslocando para os lugares, tem excesso de piadas nas cenas, e aí faz com que você esteja o tempo todo naquele modo de rir da piada e vai seguindo. Machado de Assis é diferente porque ele é capaz de burilar o sarcasmo de uma forma menos corrida. E também é como se Dickens tivesse escrito realmente crônicas sobre esses personagens, outros malucos que convivem com ele. E no meio dessas crônicas, desses capítulos, toda hora tem uma história tétrica.
Algumas histórias são pavorosas. Então é uma mistura enorme. Eu não conseguia avançar no livro. Não conseguia porque eu havia enrijecido no sentido de querer absorver todos os detalhes. O que eu fiz? Tirei ele da minha cabeceira, tirei outros e voltei ao foco. E aí, Machado voltou ao foco. Li outras coisas também nesse período. E li O Velho Senado. Um livro sem capa dura, um livro sem marcador, um livro básico que me custou, se não me engano, R$14. Estou dando reflexo. R$14 na livraria do Senado, que eu comprei na Bienal do ano passado. Um livro maravilhoso para se ter na bolsa, na mochila, porque é um livro leve. É Machado, Machado criticando descaradamente o poder político daquela época, que não é tão diferente do de hoje, as sandices e os absurdos que os políticos muitas vezes fazem e que aparentemente parecem normais. É um livro maravilhoso. Inclusive, Machado fala sobre eloquência, sobre discurso, sobre o perfil de cada personagem do Senado daquela época e como cada um deles tinha uma característica especial, marcante, inesquecível, até para convencer os outros políticos. E, entre outros livros, eu reli O Diabo Veste Prada. Esse livro eu tenho desde 2010. Eu vi primeiro o filme marcou uma decisão importantíssima na minha vida. Eu li esse filme em novembro de 2006. É um dos meus livros favoritos da vida. Ainda prefiro o filme, mas agora o livro me trouxe outras conexões. E mais uma vez ele passa a mensagem de que algumas coisas são essenciais e outras nós vamos passar por elas, nós não vamos falhar e nós talvez não precisemos realmente cumprir tudo aquilo que a sociedade determina que nós precisamos cumprir, que nós precisamos fazer. Então foram leituras muito interessantes nesse sentido, que me trouxeram algumas lições preciosas. O fato de que fazer planos é maravilhoso, cumpri-los é ótimo, até para a autoeficácia. Acho que eu preciso ter coerência. Se eu escolho um livro e ele não está adequado para aquele momento, é hora de tirá-lo, guardá-lo e simplesmente partir para outro. Porque mais do que um marcador, mais do que uma eco bag, mais do que qualquer outra coisa, o que me interessa num livro é o conteúdo. Se ele é bonito, ótimo. Se ele é confortável, ótimo. Se ele é interessante, ótimo. Mas na vida, na literatura, no cotidiano, para termos vidas significativas, precisamos associar literatura e vida. Porque a literatura é para a vida e não a vida para a literatura. E é por isso que eu repito, a coerência precisa estar presente em todas as épocas das nossas vidas, em todas as áreas. Assim como aquela pessoa passou uma mensagem equivocada aos meus alunos, faça o curso e se torne um grande sucesso. Ela não percebeu que sucesso é feito de conhecimento, de estudo, de disciplina, de foco, de maturidade. Então, se o livro realmente não cabe naquele momento, um curso, uma ação, significa necessariamente que talvez você precise mudar o curso. Pode até retomar ele depois, mas precisa ser coerente com aquilo que você acredita, que é a vida que você quer e que você vivencia com desafios, sim, mas também com grande alegria.